Salve pessoal, muito bem, estamos aqui então para a gente fazer a nossa análise das questões de literatura. A primeira questão que toca diretamente os livros é a questão sobre Ode ao Burguês relacionada à obra Paulicéia Desvairada. É interessante porque a gente tem aqui o poema que é mais antológico do livro, então era previsível que esse poema fosse exigido, falamos bastante sobre isso nas nossas aulas. Então, em nada surpreendeu aqui os alunos do curso ED Literatura. Ode ao Burguês foi colocado na íntegra, né? O que facilita um pouco as coisas. Né? O poema está ali na sua totalidade para leitura, tá? Mas, enfim, para os nossos alunos aqui não precisava. A gente conhece bem esse poema. Vamos lá. O item 1 da questão diz: para exaltar a figura do burguês, personagem central da cultura brasileira no início do século XX, o Mário de Andrade faz uso de um poema lírico composto de estrofes de verso com igual medida, em tom alegre e festivo, conhecido como ode. Aí vai. O poema é para exaltar a figura do burguês? Não, ele faz uma crítica e não uma exaltação. Tá certo? Ah, é um poema lírico composto de estrofes padronizadas, né, com igual medida, versos, né, com a mesma métrica e tal. Nada a ver. A gente percebe que tem toda a característica modernista aqui, né, dos versos brancos e livres, tá certo? A estrofação também variada, tá certo? Então não tem um padrão métrico, não tem um padrão de estrofação no poema, bem característico do modernismo mais radical, não é? Então o item 1 é bem errado, né? O item 1 é falso e flagrante, né? Que ele vai trazer informações contrárias àquilo que realmente significa o texto. Aliás, quando diz ali, né? Estrofes e versos com igual medida, tom alegre e festivo. Isso realmente é o conceito de ode, não é? Quer dizer, de ter um padrão métrico, de ser um poema de exaltação alegre, festiva de algo ou de alguém. Só que tem um detalhe, né? Esse poema todo mundo que estudou comigo sabe. Ele é uma falsa ode, né? O título Ode ao Burguês é uma ironia, porque ao contrário das odes clássicas, esse poema não apresenta métrica, não apresenta rima, não apresenta um padrão de estrofação e, sobretudo, não é um elogio, não é uma exaltação do burguês, mas um insulto, tá bem? Então, item 1, falso. 2. São recorrentes na obra as referências à palavra arlequim e suas variantes, como arlequinal, remetendo a uma espécie de roupa adaptada ao clima chuvoso de São Paulo. Olha aí, ó, também algo que eu falei bastante nas aulas, né, sobre a palavra arlequinal, que por sinal, vejam só, né, nós temos aí 22 vezes essa palavra sendo empregada no livro, arlequinal, tá? Eu contei. E assim, ó, realmente é um conceito, então, bastante importante, é uma metáfora, uma simbologia que o Mário de Andrade utiliza para se referir ao quê? A questão da diversidade, né? Da imprevisibilidade. O Arlequim é o palhaço lá da comédia dell'arte italiana, né? Que vai representar com a sua roupa de losangos multicoloridos uma espécie de colcha de retalhos, né? Como a própria cidade de São Paulo parece ser essa cidade multifacetada, multicultural, multiétnica, né? Multirracial. Quer dizer, tem essa ideia então das múltiplas facetas de São Paulo colocada aí, né, na representação da figura do Arlequim com a sua roupa, né, de losangos multicoloridos. Só que o item 2 ele está dizendo que a expressão arlequinal remete a uma espécie de roupa adaptada ao clima chuvoso. Nada a ver. Né? Aliás, a figura do Arlequim e o adjetivo arlequinal podem até remeter a essas instabilidades também do clima paulistano. Né? O Arlequim é uma figura que remete muito a essa instabilidade, essa imprevisibilidade. Né? O Arlequim é o improviso também, é algo que surpreende, né? E o clima de São Paulo é um dos aspectos arlequinais nos poemas do Mário de Andrade, né? No sentido de ser algo imprevisível, tá? Mas assim, ó, cara, dizer que arlequinal remete a uma roupa de chuva é o que está escrito no item 2. Isso é falso, tá bem? Então, galera, item 2 errado, tá? Vamos então ao item de número 4. A posição do adjetivo na expressão bom burguês é empregada como recurso linguístico para caracterizar uma classe social e não um indivíduo. Então a gente poderia até dizer assim, o bom burguês, quer dizer, seria tipo o perfeito burguês, o exemplar burguês, certo? Quer dizer, seria uma espécie de burguês típico, o típico burguês. Né? Então essa expressão bom burguês com o adjetivo anteposto aqui, ela acaba realmente configurando, quer dizer, uma espécie de tipo social, tá? Ou seja, uma categoria geral de burgueses e não um indivíduo específico. Aliás, o poema todo deixa bem claro, né,
que o emprego mesmo do termo burguês remete a uma categoria social e não a uma figura individualizada. Então, tranquilo, tá? A posição do adjetivo na expressão bom burguês é empregada como recurso linguístico para caracterizar uma classe social e não um indivíduo. Diferentemente do sentido da expressão burguês bom. Né? Então, quer dizer, vamos ver. Se a gente colocasse o adjetivo posposto, é um burguês bom, certo? Bom, aí a gente estaria usando esse adjetivo, né, justamente como uma forma de qualificar um burguês individualmente, né? É um burguês bom, certo? Porque poderia haver, então, um burguês mau, tá certo? Agora é diferente, né? Quando você usa o termo bom burguês, você quer dizer o quê? Um típico burguês, né? Quer dizer, seria o perfeito burguês, né? O que remete a uma categoria social, que é bem a ideia do poema. Tá legal? Agora, se a gente colocar o adjetivo posposto ali, burguês bom, aí a gente estaria particularizando um burguês, né, pela sua bondade, tá? E aí, então, o item 4 ele se faz verdadeiro, tá? Aí ele vai trazer um pouco, claro, do nosso conhecimento de recursos linguísticos, como, né, o emprego do adjetivo, tá? É isso. Então, o item de número 4, ele é verdadeiro, tá bom? Agora vamos ao item 8. O eu lírico introduz um possível diálogo entre o burguês e sua filha, evidenciando o apego às aparências. Se eu nem olhasse mais para o poema, eu já me lembraria que essa questão das aparências, ela grita muito no poema, chama bastante a atenção, né? Mas se a gente pegar o trechinho especificamente ali, versos 25 a 27, vai perceber, ai filha, que te darei pelos teus anos, um colar, conto e 500, mas nós morremos de fome. Tá? Se a gente considerar tudo que está dentro das aspas, né, como parte desse diálogo, então a gente poderia constatar o quê? Né? Que a gente tem a fala do pai, ai filha que te darei pelos teus anos, a resposta da filha, um colar, e depois, né, uma espécie de tréplica aqui do pai, conto e 500, mas nós morremos de fome. Então quer dizer, o pai se preocupa com um presente que vai dar para a filha quer ostentar um colar, o pai, né, exclama que o colar custa caro, e enquanto isso nós morremos de fome. Quer dizer, eu vou te dar um colar para você ostentar enquanto nós não temos nem o que comer dentro de casa. Isso significa dizer, né, vamos continuar ostentando, ainda que nós, né, não tenhamos tanto dinheiro assim, quer dizer, uma vida de aparências. É interessante constatar, né, que o emprego até do termo burguês ao longo do poema, ele não remete necessariamente a uma figura endinheirada, né? O burguês aqui ele remete muito mais a um conjunto de valores, de práticas sociais, né? E muito disso está ligado mesmo a essa questão da supervalorização das aparências, dos bens de consumo, né? Essa perspectiva muito mesquinha e materialista e excessivamente apegada mesmo às convenções, às tradições e às aparências. Isso é o conceito de burguês que tem no poema, né? E quando você observa ali, né, essa coisa de preocupar-se muito em ostentar, que é o que aparece nesses versos aqui, né? Quer dizer, eu posso morrer de fome, mas a minha filha vai usar um colar, né? Vai usar um colar de conto e 500, um colar de pérolas, enfim, né? Então é isso. A gente percebe que o item de número 8 ali ele faz total sentido. Excessivo apego às aparências, tá? Item 8, corretíssimo. Vamos dar uma olhada no item 16. Algarismam corresponde ao neologismo, né? Quer dizer, os que algarismam os amanhãs, diz lá, né? Olha lá a linha 15, fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros, tá bom? Então, olha só. Algarismo corresponde a um neologismo, de fato, né? Não existe um verbo algarismar. Existe o substantivo, né? Algarismo. Então, os que algarismam os amanhãs é um neologismo formado a partir do nome do substantivo algarismo pelo acréscimo de desinências verbais e de um complemento direto. Né? É isso, algarismam, né? Aí a gente tem essa, né, desinência e depois nós temos, né, o complemento direto. Algarismam o quê? Os amanhãs. Né? Funciona ali como o objeto direto, né, de um suposto verbo algarismar, que é um neologismo aqui. Perfeito, é isso mesmo, tá? Então, pessoal, vejam que a gente teve um mix bem equilibrado aqui de compreensão textual, né, de interpretação ali do poema, de conhecimento sobre a obra e de conhecimento também sobre recursos linguísticos, tá bom? Então, uma boa questão sobre Paulicéia desvairada, muito de acordo com tudo que a gente estudou, tá legal? Tá feito aí, então, a nossa primeira correção aqui, tá bom? Vamos seguindo o fluxo aí, na sequência, mais questões então sobre os livros.